Quinta aula da série sobre inversores de frequência, e se você acompanhou a última aula, você sabe que nessa nós vamos comandar, reverter e controlar a velocidade do motor através de comando externo. Nós vamos ter uma chave comutadora para ligar para um sentido ou ligar no outro sentido, sentido reverso, e ainda teremos um potenciômetro externo também para variar a velocidade do motor sem ter que abrir o painel, sem ter que utilizar a própria IHM do inversor. Essa talvez é uma das formas mais tradicionais de se utilizar o inversor de frequência. É muito comum que tenhamos essa situação, então essa aula talvez seja uma das mais importantes aí do curso. Na aula anterior, nós falamos já que os inversores, tanto para a quarta quanto para a quinta aula, que é essa aula de hoje, a quinta aula, né? Os inversores compatíveis são os de 1, 2 e 3 cavalos monofásico e também o trifásico de 5. Se você tem um monofásico de 5 ou um trifásico de 7,5 cavalos em diante, essa aula não vai servir para você. Então você deve assistir as próximas aulas aí, onde nós vamos falar da configuração para esses outros modelos. Os outros modelos que eu citei, eles têm uma borneira de comando e a lista de parâmetros um pouco diferente, então por isso que essa aula não vai servir. Até você pode assistir para tirar como base, mas os parâmetros não vão ser iguais. Se você tem alguma sugestão de função, que você queira assistir uma aula relacionada a isso, então deixa por favor um comentário aí, porque à medida que for possível eu vou acompanhando esses comentários, vou anotando no cronograma de novas aulas, e à medida que for possível, então, eu gravo aulas com esse tema específico, e aí, se você for inscrito no canal e tiver ativado as notificações, você vai receber uma notificação do YouTube apontando que essa aula foi gravada, então você vai poder assistir e fazer essa função que você deseja. Esse curso ele vai ser continuamente atualizado, então, independente de quando que você estiver assistindo, pode sim deixar uma sugestão, porque quando for possível, nós gravaremos esse vídeo em questão. Então não deixa de se inscrever e ativar o sino de notificações também para saber quando essas aulas forem postadas. E eu sugiro que acesse o nosso curso gratuito sobre inversores de frequência, que basicamente é a mesma série que nós temos aqui no YouTube, porém lá no curso gratuito as aulas saem de maneira antecipada, porque assim que eu gravo eu já posto lá, enquanto que aqui no YouTube as aulas entram no cronograma de vídeos, né? Então acaba saindo alguns dias depois ou semanas depois de repente. E então não deixa de se inscrever lá no curso, até porque algumas aulas vão ser postadas no curso e não serão postadas aqui no YouTube. Às vezes algum tema muito específico que poucas pessoas se interessam, nós vamos colocar no curso, mas não vamos colocar no YouTube. Então não deixa de se inscrever lá, o link para se inscrever está na descrição desse vídeo, o curso é gratuito. Para essa aula então nós vamos utilizar, além do inversor e do motor, um potenciômetro que vai variar a frequência na saída do inversor e consequentemente a velocidade do motor, e também uma chave comutadora de 3 posições fixas. Eu posso girar no sentido anti-horário ou no sentido horário. É de 3 posições fixas, é necessário que seja dessa forma, e ela vai servir para habilitar o motor no sentido horário ou anti-horário também. E caso você deseje fazer a ligação do motor, a energização do motor em um sentido apenas, aí é só substituir essa chave aqui por uma chave de 2 posições somente, que aí vai ter um contato, não precisa ter 2 contatos dessa forma. Eu vou falar aqui rapidamente da conexão. Já tem uma aula específica sobre conexão, muito mais detalhada, onde eu falei de tudo desse inversor aqui, de maneira geral. Então, caso você tenha mais dúvidas e queira aprender um pouco mais, consulta essa aula que é a terceira aula. Nessa aula aqui de agora eu vou falar somente rapidamente dessas conexões, apenas para que nós possamos prosseguir com a parte da parametrização, para poder botar esse motor rodar o mais rápido possível. Falando primeiro da conexão de força aqui, eu tenho 3 terminais que saem do motor. Ele sai aqui do motor já fechado na tensão ideal. A tensão de saída desse inversor é 220, então o motor está fechado para 220. Se o seu inversor tiver saída de 380, então o motor vai ter que estar fechado para 380. Aí só trazer os cabinhos aqui, independente da ordem, não tem problema se inverter. Conecta em U, V e W, que é as últimas 3 conexões. A alimentação do inversor está sendo feita, nesse caso, como é um inversor monofásico, com fase e neutro. Reparem que nós temos aqui L e N. Se inverter fase pelo neutro, ele vai funcionar também, mas o ideal é que não faça, porque no inversor está identificado com fase neutra, então quem vier da manutenção já sabe qual é qual. Se quiser utilizar 2 fases 220, também vai servir. Então, esse inversor aqui ele é de entrada monofásica 220, então conectei fase e neutro. Se fosse um de entrada trifásica, seria RS e T. Tem uma conexão a mais, que nesse caso aqui está tampada, né? Mas seria só conectar RST. O resto não mudaria nada. Então, se você tiver um inversor trifásico, essa aula também serve para você. Só que em vez de LN vai estar RST, e aí basta conectar as fases aqui que vem da concessionária, né?
as 3 fases, independente da ordem também. Lembrando que essa aula aqui ela serve para quem tem esse modelo aqui de inversor, que é com essa bordeira mais simples, que é de 1, 2 e 3 cavalos monofásico e também o trifásico de 5 cavalos. Então, 1, 2 e 3 cavalos monofásico e o trifásico de 5 cavalos. O restante dos inversores tem um outro tipo de borneira, aí vai ser uma outra aula onde eu vou explicar como realizar a conexão. Agora, falando rapidamente então da conexão dos terminais de comando, nós temos aqui na chave comutadora, reparem que temos uma derivação aqui, né? Esse cabo está vindo nos 2 contatos e esse cabo está conectado no terminal COM. O COM aqui é o comum, então o comum ele vem para os 2 contatos e a saída desses 2 contatos, reparem, tem 2 saídas, elas vêm aqui em X1 e X2. Então o COM vai para o contato, a saída do contato vem aqui na entrada do inversor, X1 e X2. Caso você queira acionar o inversor somente no sentido convencional, aí não precisa ter essa conexão aqui de X2, você ignora esse cabo aqui que vem para X2, que ele serve para girar no sentido reverso. E a conexão do potenciômetro, reparem que nós temos 3 terminais, né? Normalmente, no terminal central do potenciômetro é o coletor dele. O coletor, que é o terminal central, ele é conectado aqui em AL1, enquanto que nos outros 2 terminais aqui das extremidades, são conectados em 10 volts e em ground. Esses 3 cabos aqui, então, são os cabos que vêm aqui para o potenciômetro. Reparem. Então, nas extremidades eu conecto em 10 volts e ground, e no meio, que é o coletor, eu conecto em AL1. Caso o potenciômetro fique invertido, quando você aumenta ele acaba diminuindo a frequência, e quando diminui o valor do potenciômetro, ele faz a operação contrária, ele aumenta a frequência. Aí, nesse caso, o que precisa ser feito é inverter a conexão de 10 volts e ground. Então, eu venho nas extremidades do potenciômetro e inverto um pelo outro. Deixa eu ajeitar isso aqui para ficar parado de novo, para que nós possamos prosseguir com a aula. Ó, só reforçando então o que eu tinha dito, é só inverter os terminais da extremidade, esses 2 aqui, ó, eu inverto um pelo outro. Aí o potenciômetro, caso ele esteja invertido, né? Daí ele vai voltar a fazer o papel correto dele. Então vamos lá. Iniciando a parametrização agora, deixa eu fechar essa tampinha aqui. Iniciando a parametrização, eu vou começar ensinando a resetar todos os parâmetros. Eu acesso primeiro através da tecla PROG, deixa eu voltar aqui e começar. Clico na tecla PROG, eu acesso o grupo de parâmetros, eu vou selecionar o grupo de parâmetros. Posso ir em P0, aqui no incremento e decremento eu consigo selecionar, né? P1, P2, P3. Eu quero entrar no grupo 0, então vou apertar PROG novamente para confirmar. Agora está aparecendo aqui o P0-00, o primeiro parâmetro. Eu vou apertar PROG para acessar esse parâmetro e vou digitar aqui 99 através da tecla de incrementa, porque colocando 99 eu restauro os padrões de fábrica desse inversor. Eu não quero que nenhuma outra configuração anterior venha a interferir na configuração atual. Então, caso você tenha tentado fazer alguma configuração que não tenha funcionado, eu sugiro que restaure para os padrões de fábrica, porque aí essa configuração anterior ela não vai interferir. Vou dar um PROG para confirmar e agora o inversor está sendo restaurado, então, e já vai ficar com os padrões de fábrica novamente. Então, agora, uma vez restaurado, eu vou direto para o P0-01. Vou apertar PROG, acessar o grupo P0, acessar o parâmetro P0-01, PROG para confirmar. E aqui eu vou definir o valor 2 para dizer que o sinal de frequência que esse inversor deve respeitar é o desse potenciômetro externo aqui. Então, coloquei 2, vou apertar PROG para confirmar e pronto. Agora, esse potenciômetro aqui é o potenciômetro que está variando a frequência do inversor. Segundo parâmetro, P0-02. Vou acessar esse parâmetro também. Aqui eu posso colocar 1 para dizer que o comando vai ser externo também, porque na posição, no valor que estava, que era 0, o comando é por esses 2 botões. Se eu coloco 1, o comando passa a ser através da chave seletora, que é o que nós desejamos. Então eu posso deixar em 1. Ou ainda eu posso colocar em 2, eu sugiro inclusive que coloque em 2, que é assim, a chave comutadora aqui, ela vai dar o sinal para ligar e para desligar também, para reverter, enfim, ela vai comandar o inversor, mas se eu apertar o Stop Reset aqui, se eu apertar esse botãozinho vermelho, eu também desligo. Então, para uma situação de emergência, de repente,
é bacana ter esse botão aqui podendo desligar também. Ele não pode, o verde não pode ligar, mas o vermelho nessa situação ele pode desligar. Então sugiro que deixe dessa forma aqui com o valor de 2. Vou apertar PROG então para confirmar. O próximo parâmetro agora é o P0-04. Vou apertar PROG para acessar o parâmetro. Esse aqui é o tempo de aceleração. Isso aqui vai depender totalmente da aplicação, então não posso passar um valor aqui para vocês. Vou colocar em 5 aqui para que nós possamos seguir com a aula, né? Essa setinha aqui, ó, ela é para acessar a casa da esquerda. Reparem que nós estamos nessa casa aqui, se eu apertar a setinha, ela vai para outra casa. Então, caso eu queira navegar entre as casas, eu posso usar essa seta e decrementa ou incrementa para alterar o valor. Vou apertar PROG aqui para confirmar. Esse aqui é o tempo de aceleração. Tem o tempo também de desaceleração, que é o P0-05, que eu vou deixar um valor menor. Aí também vai depender da aplicação, porque se nós temos uma aplicação com alta inércia e colocamos um valor muito baixo para a parada, o que vai acontecer é que a carga vai gerar, vai acabar movimentando o motor e esse motor vai atuar como um gerador. E essa energia gerada pelo motor precisa ser dissipada. E para isso que o inversor aqui ele tem um resistor de frenagem embutido e serve justamente para dissipar essa energia. Mas se for muita energia, pode acabar sobrecarregando esse resistor e aí vai dar problema. Então, tomem cuidado com o tempo de desaceleração. Nesse caso, como o eixo está livre aqui, né, nós não temos descarga, então 2 segundos está de bom tamanho. Vou dar um PROG aqui para confirmar. Vamos para o P0-06. Aqui é onde eu vou dizer se eu quero trabalhar no sentido convencional ou inverso. Se de repente você achou que sua chave comutadora está ao contrário, aí dá para habilitar aqui 1. Se eu colocar em 1, aí ele passa a trabalhar no sentido reverso ao que é natural para o inversor. Se eu deixar em 0, ele trabalha no sentido normal. Isso não impede de fazer a reversão, né? Isso é só o sentido natural aqui de rotação do inversor. Vou para o parâmetro P0-08, aqui eu defino o limite de frequência máxima aqui na saída do inversor. Isso aqui é o máximo que o inversor permite. Aqui ainda não é, eu tenho outro parâmetro depois que vai definir a escala do potenciômetro. Esse aqui ainda não é a escala, é o valor máximo do inversor, de modo geral. Então aqui eu posso colocar uma frequência inclusive maior que a do motor, caso o motor suporte, né? Mas tipo 80 Hz, como eu estou com o eixo livre aqui, como eu não tenho carga, eu tenho certeza que ele suporta 80 Hz. O rolamento vai suportar, eu não tenho carga, então não vai sobrecarregar esse motor, então vou colocar aqui em 80. O próximo parâmetro é o parâmetro onde eu defino o limite máximo da escala do potenciômetro. Aqui sim, não é mais o limite máximo do inversor, é o limite máximo que eu consigo ajustar pelo potenciômetro. Eu vou definir que vai ser, vou dar um PROG aqui para acessar, e eu vou definir que vai ser 75, por exemplo, vai ficar diferente. Eu poderia colocar 80 também, né? Aqui o valor máximo que eu consigo colocar é 80, que vai ser o limite do inversor. A menos que eu tivesse definido um valor maior ainda no parâmetro anterior, aí eu conseguiria colocar um valor maior aqui também. Então 75 está de bom tamanho, vou dar um PROG para confirmar. Esse parâmetro aqui é o valor mínimo de frequência, é onde o inversor vai, abaixo disso ele não trabalha. É importante que se tenha um valor mínimo porque o motor ele perde muito torque quando está com uma frequência muito baixa, então pode acontecer de ficar com o rotor bloqueado com facilidade. A ventilação do motor fica muito precária, ela basicamente não funciona em frequências muito baixas, então pode acabar sobreaquecendo o motor. Então é importante que se defina uma frequência mínima também. Nesse caso eu vou colocar aqui uma frequência de, como é só para teste, vou deixar em 5 Hz. Vou confirmar. Próximo parâmetro é em outro grupo. Eu vou voltar aqui através da tecla ESC. Voltar. Vou acessar o grupo de parâmetros 3. Confirmar. Vou acessar o parâmetro P3-00, que é esse aqui mesmo. E vou definir a frequência nominal do motor. Isso aqui é a frequência, não é a que vai rodar, mas é a frequência nominal do motor. Nesse caso é um motor de 60 Hz. Vou confirmar 60. Apertei PROG e pronto. Aqui, a partir daqui o motor já está pronto para rodar. A programação ela já está funcionando. É possível que você coloque o motor para rodar dessa forma, então é super rápido, né? Mas eu vou agora demonstrar o funcionamento, mas em seguida eu vou ensinar outros parâmetros também que vão melhorar o controle e também vão habilitar algumas proteções do motor, alguns parâmetros que não são necessários para funcionar, mas são também importantes. Então, não deixem de assistir essa aula agora. Eu vou então ligar esse motor agora para começar. Eu estou com uma frequência aqui, deixa eu colocar no máximo.
nós definimos 5 segundos de rampa de aceleração. 5 segundos sempre em relação ao topo da escala, né? Nós definimos 75 Hz como topo da escala, então é 5 segundos para chegar nesse valor. Caso eu defina um valor intermediário, tipo 37,5, que é metade, né, de 70 Hz, 75 na verdade, se eu definir como 37,5, o tempo de aceleração também vai ser metade. Como é metade da frequência, o tempo de aceleração é metade. Então, a curva de aceleração sempre vai se manter. E o tempo vai definir, então, da frequência que está setada. Vou ligar aqui o motor. Como está com frequência máxima, então ele demora todos aqueles 5 segundos para poder ligar, para poder atingir a velocidade que nós configuramos, né? Eu vou agora desligar. Em 2 segundos ele parou, já que nós definimos a rampa de desaceleração, então em 2 segundos ele parou. Eu vou agora mudar aqui a frequência, deixa eu até voltar aqui, ó. ESC sempre é a tecla para voltar, né? Eu vou voltar aqui para colocar uma frequência intermediária, como eu falei, vou colocar aqui na casa dos 37 Hz. Agora vai demorar metade do tempo, reparem que em 2 segundos e meio ele já vai ligar. Vou ligar no sentido reverso, inclusive. Percebam que em 2 segundos e meio ele já acelerou. Agora eu vou colocar na velocidade máxima e percebam que mesmo quando eu estou mudando a velocidade aqui pelo potenciômetro, a rampa de aceleração ela não deixa de valer. Viram que ele acelera devagar, né? Então a rampa de aceleração ela nunca deixa de valer. Agora eu vou inverter a rotação e isso pode ser feito mesmo com o motor em movimento. Reparem. Ele vai desacelerar em 2 segundos e vai acelerar em 5 segundos novamente. Então já está funcionando. Eu vou desligar aqui, ó. Agora eu consigo desligar tanto por aqui quanto por aqui, ó. Como naquele parâmetro eu habilitei o desligamento pelo frontal aqui, né? Então eu consigo desligar. Reparem que a chave ainda está comutada, mas eu consigo desligar aqui pelo botão vermelho também. Então vamos seguir agora com os outros parâmetros que eu citei. São parâmetros importantes também. Eu sugiro que configurem para que funcione da melhor maneira possível. Então vamos lá, vou começar pelo P, essa segunda etapa, vou começar pelo P3-02. Nesse parâmetro aqui nós vamos habilitar, na verdade aqui nós vamos definir a corrente nominal do motor. Esse motor é rebobinado, eu não tenho certeza da corrente nominal dele, mas eu vou manter em 5 então, porque é algo provavelmente até talvez um pouco acima disso, ou próximo disso. Eu vou manter em 5, não tem problema aqui, até porque a gente está fazendo teste. Eu vou agora para o parâmetro P3-03, aqui eu defino a potência nominal. Esse motor é de 1 cavalo, então é 0,7 kW mesmo, é isso aí. Vou confirmar. Agora a corrente, o RPM nominal do motor. Eu vou deixar aqui, mas aqui eu vou deixar assim mesmo, mas aqui você pode definir então qual que vai ser a velocidade nominal em RPM do motor. Se é 3.600, enfim, 1.800, qualquer valor. Então eu presumo que esse aqui seja de 1.800, então eu vou alterar para 1.800. Reparem que pelas setas aqui eu consigo ajustar. 1.800 não, porque tem um escorregamento, né? Então vai ser um pouco menor, mas enfim, vai funcionar dessa forma aqui também, então vou manter assim, até porque isso aqui não vai para aplicação, né? Só para teste mesmo. P3-05, aqui eu defino a corrente a vazio. Sei que a corrente a vazio está dando na casa dos 2,2. Vou confirmar. Então aqui nós colocamos algumas informações básicas aí do motor, né? Eu vou falar agora das proteções, como habilitar algumas proteções. Ainda nas informações básicas aqui, se vocês olharem no manual, vai ter outras informações também que podem ser colocadas, mas são informações mais difíceis de obter. E o inversor ele já vem programado para características próximas aí do motor a qual ele se destina, né? Então é um inversor para 1 cavalo, ele tem já setado aqui informações próximas aí de um motor de 1 cavalo. Vou voltar aqui através da tecla ESC, vou para o P9, grupo de parâmetros P9, dou um prog para confirmar, P9-00, entro no parâmetro e vou alterar para 1 e confirmar, porque assim eu habilitei a proteção contra a sobrecarga, antes estava desabilitado. Próximo parâmetro, P9-01, vou acessar aqui e vou definir o percentual de valor de corrente em relação à corrente nominal, para que seja considerado sobrecarga. Então aqui está com 110, eu posso alterar para 115, por exemplo. Então 115%. É 15% acima da corrente nominal.
A corrente nominal nós tínhamos deixado lá como 5 amperes, né? Então é 15% acima dos 5 amperes. Vou dar um prog aqui para confirmar. Vou para o P9-06. Aqui, P9-06. Aqui eu habilito a proteção contra a falta de fase na entrada. Então, confirmei. Nesse caso, um inversor monofásico, então se faltar uma das fases, ele já vai desligar de toda forma, né? Mas se fosse um inversor trifásico, se faltar uma das fases, acaba sobrecarregando as outras duas, então é bacana que tenha essa proteção aqui. Inclusive, eu acabei não citando no início da aula, mas os cabos de alimentação, eles vão ter corrente maior do que os cabos da saída do inversor, porque está concentrado só em duas fases, né? Nesses modelos menores aqui, isso se torna pouco representativo, mas no modelo de 5 cavalos monofásico, por exemplo, aí já se torna mais significativo. Ou quando se usa os inversores trifásicos, usando alimentação bifásica, né? É possível utilizar aquele bifásico rural de 440 para alimentar os inversores de 380, e nesse caso, então, é necessário tomar cuidado com o dimensionamento dos cabos de entrada. Voltando aqui para a parametrização, então, eu habilitei a proteção contra a falta de fase na entrada, né? O P9-07 eu vou mudar para 1 também, porque assim eu habilito a proteção contra a falta de fase na saída. E ainda tem alguns outros parâmetros complementares que não estão relacionados com proteção. Vou dar um ESC aqui para sair e voltar para o grupo de parâmetros P0. P0, vou dar um prog para acessar e vou para o P0-12, que é onde eu configuro a frequência de chaveamento. Na primeira aula eu falei como que o inversor trabalha, que ele simula uma onda de tensão senoidal. E ele faz essa simulação através de pequenos pulsos, que a depender da largura desses pulsos, vai modular uma tensão maior ou menor para que se possa simular a senoide. Então, esses pulsos eles estão acontecendo, nesse caso, na casa dos 5 kHz. Então, são 5.000 pulsos por segundo. Essa frequência aqui eu posso aumentar ou diminuir. Se eu aumentar, o que vai acontecer? Eu vou gerar mais ruído na rede. Equipamentos eletrônicos, em geral, inversores, soft starter, fonte chaveada, eles geram ruído na rede, geram ruído harmônico na rede. Então, se eu aumentar essa frequência, eu vou gerar mais ruído. Então, não é o meu objetivo, eu não quero que dê ruído, então eu vou diminuir essa frequência. Mas observe o que vai acontecer. Eu vou deixar em 1 kHz, vou confirmar e vou ligar esse inversor. Reparem no ruído. Em frequências mais baixas, o ruído emitido por esse tipo de controle ele se torna audível. Então não é bacana também deixar um valor baixo, né? Então qual que é a recomendação? Trabalha com o valor mais baixo possível. De repente, se você conseguir trabalhar com 3 Hz, com 3 kHz no caso, trabalha com 3 kHz. Se não der, vai aumentando até você não conseguir mais escutar o motor. Na verdade, você até vai escutar, deixa eu mudar aqui para 5 de novo. Você até vai escutar, mas vai ser um ruído bem baixinho, bem diferente desse ruído que aconteceu agora. Vamos de novo aqui. Em 5 kHz é só um assobiozinho bem fininho, né? Talvez se eu deixasse em 4 ou em 3, ainda seria só esse assobiozinho. Então, deixa na menor frequência possível, mas desde que não fique um barulhão também para não incomodar quem estiver por perto. O P2-01, deixa eu voltar aqui para o grupo 2, P2-01, vou acessar esse parâmetro aqui, é onde eu defino um valor mínimo de frequência para iniciar a rampa de aceleração. Como eu falei, os motores eles perdem muito torque em rotações mais baixas, então dá para definir um valor para ele iniciar a rampa. Se eu colocar um valor muito alto, vai dar um tranco na entrada, né? Quando eu faço uma partida direta, por exemplo, eu injeto direto uma tensão a 60 Hz. A frequência é o que define a velocidade. Então esse motor ele dá um tranco e começa a acelerar muito rápido, a 60 Hz. E quando eu começo a partir do zero, é bem mais suave. Só que pelo fato de ficar com pouco torque, então o motor tende a ficar parado por um tempo e isso com o rotor bloqueado, isso não é bacana. Então eu posso definir aqui, por exemplo, 10 Hz. 10 Hz vai ficar até pouco perceptível na hora de iniciar. Como a rampa ela não está tão longa, são 5 segundos, né? Se eu tivesse uma rampa de 15 segundos de repente, aí começando com 10 Hz seria um tranquinho na entrada e ia dar mais diferença. Agora, como a rampa é curta, assim como ele está acelerando rápido, então esses 10 Hz nem vão mudar tanto. Mas, então, quando eu coloco 10 aqui, eu estou dizendo que ao ligar o motor, eu já ligo com 10 Hz. Eu não vou do 0 até 75, por exemplo. Eu vou de 10 a 75. Eu já estou definindo
Não é um valor mínimo de frequência, é um valor a partir do qual ele inicia a rampa de aceleração ou desaceleração. Agora eu vou para o P2, continuar nesse grupo aqui, só que o P2-05. Aqui eu defino se a parada vai ser por desaceleração ou por inércia. Eu posso definir como 0, da forma que estava, que é 1, ele está parando com uma rampa de desaceleração. Se eu deixar como 0, vou confirmar aqui, vou ligar esse motor para vocês perceberem. Ó, já desliguei, reparem que ele não tem mais rampa de desaceleração, agora o rotor fica livre e ele para por inércia. Então, no valor 0 ele para por inércia, no valor 1 tem uma rampa de desaceleração, e no valor 3 ele tem a rampa de desaceleração ainda, só que quando ele para, ele fica freado por um momento. É possível configurar freio também, freio por corrente contínua. Vai ter uma aula específica sobre frenagem, então se você tiver dúvida em relação a isso, você vai poder acessar essa aula. Por enquanto essa aula não está postada ainda, eu vou deixar em 1 então para parar com rampa, mas assim que ele parar, o rotor volta a ficar livre assim, não tem freio, né? Nesse caso não tem freio. P2-09, aqui eu vou definir um intervalo para reversão. Lembra que o motor estava rodando e eu simplesmente reverti ele, né? Se fosse uma partida direta, por exemplo, isso iria dar uma corrente altíssima, né? Uma partida direta com reversão. Nesse caso, o inversor ele controla isso, então não tem problema você inverter enquanto ele está trabalhando. Porém, é possível definir um intervalo aqui para que ele não pare e já parta de novo no sentido reverso. Eu posso colocar um intervalo, por exemplo, de 1 segundo e meio. Então, quando eu ligar para um lado e reverter, ele vai contar 1 segundo e meio para começar para o outro lado de novo. Reparem. Ele vai parar 1 segundo e meio e volta a ligar. Então, esse parâmetro é para isso. O P2-10, aqui eu vou definir o que vai acontecer quando o sinal que vem do potenciômetro estiver muito baixo. Então, tem 3 opções. Da forma que está, se o valor ficar muito baixo, ele vai para a frequência mínima. Deixa eu mudar aqui já o valor para um valor bem baixo. Vou ligar. A frequência mínima é 5 Hz. Então, mesmo que eu esteja com 0 aqui no potenciômetro, estou com valor 0, mesmo assim ele se mantém em 5 Hz, porque nós definimos como valor mínimo. Vou parar. Vou mudar esse parâmetro para 1. Nesse caso, quando a frequência estiver muito baixa, ele vai desligar. Quando cair abaixo da mínima, ele vai desligar. Vamos lá. Deixa eu confirmar aqui. Ó, o motor está ligado com a frequência um pouco acima de 5 até. Quando baixar de 5, nós definimos 5 como mínimo, né? Quando ficar abaixo de 5, vai simplesmente desligar. Ó, desligou. Ainda estou com um valor aqui no potenciômetro, mas está abaixo da frequência mínima. E mesmo que eu aumente agora, ele não liga mais. Ó. Posso aumentar, ele não liga mais. Então, com o valor 1, ele trabalha dessa forma. Com o valor 2, é um standby. Ele vai desligar temporariamente. Se eu aumentar a frequência depois de novo, ele liga de novo. Deixa eu confirmar aqui. Estou com uma frequência intermediária, vou ligar. Eu vou baixar abaixo da mínima, ó. Ainda está acima de 5 Hz. Vou baixar abaixo de 5, ele desligou, parou o motor. Mas se eu aumentar de novo, ele liga de novo. Então, acho que ficou entendido, né? Com 2 ele fica no standby, com 1 ele desliga de vez e fica desligado, e 0, da forma que está aqui, ele se mantém na frequência mínima. O motor não para mesmo que nós reduzimos o sinal a 0 aqui. Isso é importante principalmente quando se trabalha com sinal vindo de outros equipamentos, isso é bacana, é uma forma de controlar também. E agora para finalizar aqui eu vou dar mais 3 parâmetros que estão no grupo 4, são parâmetros que vão auxiliar no torque. Deixa eu pegar aqui o P4-00 é o torque na partida. Eu vou colocar 3 aqui para ter mais torque na partida. Então é uma forma de corrigir, ele modula aqui o torque do motor para que mesmo nas frequências mais baixas ele consiga compensar um pouco essa falta de torque em frequências mais baixas. Eu deixo 3 ali para ter o máximo torque inicial. No P4-7 eu consigo definir um boost de torque que serve para todas as faixas de rotação daí. Eu estou com 5%, eu consigo definir um valor de até 15%. Então, vou definir aqui como 15%, vou dar um confirmar. Então, agora esse motor está com 15% a mais de torque. E lógico, isso a depender da aplicação pode acabar
gerando uma sobrecarga no motor, né? Mas o inversor ele protege também contra isso. Enfim, esse boost de torque ele não é algo milagroso, né? É algo que se faz com mais corrente no motor, então nem sempre vai dar para definir um valor de 15% dessa forma. E para finalizar, tem um parâmetro que é o P4-10, que quando eu coloco em 1, da forma que está aqui, vou confirmar, eu habilito a economia de energia. Então, agora o inversor vai fazer uma gestão da energia desse motor aqui, ele consegue economizar então um pouco de energia. Essa aula então acaba por aqui. Se você gostou, deixa o like aí para nos permitir continuar gravando vídeos aqui para essa série. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão também de tema, deixa nos comentários para que eu possa identificar então o que vocês estão interessados em saber. E também se inscreve no canal e ativa o sino para receber as notificações de quando forem postadas as novas aulas da série. Te vejo então na próxima aula.